Fala, tropa, tô na área. Vamos para as análises desse domingão que tá recheado de jogos. Teremos Cruzeiro e Flamengo, Gabigol reencontrando o Flamengo. Teremos Vasco e Palmeiras. Esse jogo não vai ser no São Januário. Um erro grande do Vasco, tá? Não deixar esse jogo no São Januário. E aí nós temos os jogos da Europa, que teremos vários, né? Teremos Chelsea, Liverpool, Brighton e Newcastle. Um clássico pegado de Rangers e Celtic. E teremos também Real Madrid contra Celta de Vigo. Real Madrid precisando vencer, cheio de desfalques. Cara, tem muitos jogos aqui para a gente poder analisar e trabalhar, tá? Então fica até o final do vídeo, tá? Porque eu vou compartilhar durante esse vídeo várias apostas com você. E lembra de curtir e se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com o Lyon contra a equipe do Lens. E esse é um jogo onde a gente tem um Lyon precisando muito do resultado, né? O Lyon precisa da vitória, o Lens já tá ali sem brigar por nada, e o Lyon precisa da vitória porque tá brigando por uma vaga de Champions, né? Vale lembrar que a diferença, o Nice está aqui com 57 pontos, mas está com 32 jogos, né? Então se o Lyon vencer, também vai para 37 pontos. Então tá uma disputa muito grande entre Marselha, Nice, Lille, Mônaco e Lyon, né? E o Strasbourg, para essas vagas nas competições europeias. Tanto a Champions League, quanto a qualificação da Champions League, quanto a Liga Europa e Conferência também. E o Lens não briga por nada. Então, obviamente que isso torna o Lyon muito favorito para esse jogo, jogando dentro de casa, tá? Dá para pegar no pré-jogo? Dá. Eu acredito que no ao vivo a gente vai conseguir um odds até melhor, vai conseguir ali um odds 1,66, pelo menos nessa vitória do Lyon. Mas é uma vitória que eu estarei de olho. Inclusive, tá? Os últimos jogos do Lens, eles já começaram a oscilar pra caramba, né? Já começaram a oscilar bastante. E o Lyon sabe que não pode mais vacilar. Perdeu aqui pro Saint-Étienne, aqui foi pela Liga Europa, mas no Campeonato Francês deu uma recuperada, né? Mas o Lyon realmente está naquela situação de que não pode mais vacilar, porque senão corre risco de ficar fora de uma competição europeia. E a gente sabe do investimento que é feito e de quanto precisa o Lyon de dinheiro, né? Numa crise que está vivendo. Então, assim, a vitória é algo que é necessário, tá? O Fenerbahçe vai enfrentar o Besiktas. O Fenerbahçe tem um time melhor do que o Besiktas e está na briga contra o Galatasaray, né? Eu estou gravando esse vídeo, o Galatasaray ainda não jogou, mas provavelmente deve ter vencido o Sivasspor. É uma equipe muito fraca, então o Fenerbahçe continua ali na busca. São 5 pontos de diferença. Se o Galatasaray tiver vencido, precisa vencer para permanecer nesses 5 pontos e continuar jogando uma pressão muito grande para a equipe do Galatasaray. O Besiktas é uma equipe que defensivamente é frágil, tá? Então esse ataque do Fenerbahçe provavelmente vai marcar gols, né? Você pega aqui os últimos jogos do Besiktas, tomou gol do Ataespor, beleza, que marcou 5, 4 deles foi no segundo tempo, tá? De um time já rebaixado, pegou gol do Gostep, pegou 2 gols do Basaksehir, pegou o gol do Kazim-Pasa, pegou aqui mais gols do Gostep, foi na Turquia. Tomou gol do Galatasaray, mas acabou vencendo, tomou gol do Konyaspor, tomou gol do Gaziantep. Então só não tomou gol aqui do Kayserispor, tá? Dos últimos jogos. Então é um time que sofre muitos gols, esse time do Besiktas. Então, para mim, o bom aqui é trabalhar o mercado de gols, é a melhor opção, só que tá pagando muito pouco, né? Muito pouco. Então estarei de olho na possível vitória do Fenerbahçe. Também é um jogo que eu vou estar levando para o ao vivo, tá? Porque é um clássico. Então quero que ver o que é que o campo vai estar me entregando para poder tomar essa decisão, beleza? E teremos o Al-Ahly contra o Aras. O Al-Ahly extremamente favorito, depois foi eliminado da Champions League, o foco fica aqui, né, na Liga Egípcia. E eles hoje são o segundo colocado atrás do Pirâmide, então não pode vacilar, né, no total aqui, ó. Não pode vacilar de forma alguma, tá? De forma alguma precisa vencer, né, para buscar esse título do Egito. Então, gosto dessa odds para utilizar em uma dupla essa vitória do Al-Ahly, que inclusive também teremos aqui o Sporting, que é bem favorito. O Benfica, eu estou gravando esse vídeo também, o jogo do Benfica ainda não rolou, mas provavelmente o Benfica tenha vencido, né, o seu jogo contra o Estoril, né? O Benfica vai jogar contra o Estoril. E aí tá uma disputa ponto a ponto, né, velho, de Sporting e Benfica. Então o Sporting vai enfrentar o Gil Vicente, que é uma equipe defensivamente muito fraca, tomou 43 gols em 31 jogos. Então aqui, pela fase que o Sporting voltou a jogar, o Gyökeres voltou a marcar muito gol, vale a pena estar de olho na vitória no primeiro tempo do Sporting e vale a pena estar de olho no chute do gol do Gyökeres, tá? Que tá numa grande fase realmente.
E o grande favorito da Série B da rodada é o Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Botafogo de São Paulo. O Atlético Paranaense, obviamente, bem mais qualificado e na sua arena. É um time muito forte, né, jogando em casa, é um time que tem um bom desempenho quando joga dentro de casa, tanto que na Série B você pega os jogos do Atlético Paranaense, né, você pega fora de casa, é um time que cai bastante. Agora, jogando em casa, olha, venceu aqui o CRB e venceu o Criciúma. Dois adversários difíceis, tá? Dois adversários duros, superiores ao Botafogo de São Paulo, e por isso que eu acredito que o Atlético Paranaense saia com a vitória dentro de casa. E aí você dá para complementar essa odds com alguns escanteios para poder levar essa odds e ficar numa cotação legal, porque a vitória dele está pagando 1,42, beleza? A Atalanta, também outro super favorito que vai enfrentar o Monza, né? O Monza já está rebaixado, com 15 pontos, uma das piores defesas, se não a pior, não, é uma das piores, o Verona pior. Do campeonato, só venceu 2 jogos em 34, assim, um absurdo, né? E a Atalanta, velho, não pode vacilar porque corre risco de ficar fora da Champions, né? Lembrando que os 4 primeiros se classificam direto, o quinto vai disputar uma repescagem. Então, assim, a Atalanta tá com 65 pontos, mas você pega a Roma tá com 60, você pega o Bolonha tá com 61, a Juventus tá com 62, tá bem embolado aqui. A situação da Atalanta é confortável, mas ela não pode vacilar mais, né? Não pode vacilar mais. Então acredito na vitória. Isso aqui para utilizar em uma dupla é legal, tá? Essa odds aí, só para poder complementar outra odds. O Paco vai enfrentar o Pirâmides, como eu já tinha dito anteriormente, né? O Al-Ahly e o Pirâmides são as duas melhores equipes do campeonato. Aqui resta saber se o Pirâmides vai com o time titular, porque tem a Champions africana. Eu não estou lembrado aqui quando é a data, mas se eu não me engano é nas próximas semanas, aí, nos próximos dias, vai ter a Champions africana. Então tem que ver só a escalação do Pirâmides, mas vale a pena estar de olho nessa possível vitória do Pirâmides, está pagando em 55, vale a pena estar de olho. Ou, eu não sei quanto é que vai ter essa odds, mas dá para utilizar a vitória do Al-Ahly, tá? Com um empate anula Pirâmides. Se estiver pagando acima de 1,50, também é algo que vale muito a pena. Falando aqui agora dos jogos do Brasileirão, né, que teremos Vasco contra o Palmeiras, cara, o Vasco cometeu um erro muito grande de botar esse jogo fora de São Januário, né? Na verdade, um erro muito grande não. Faz parte, o time tem que arrecadar dinheiro e é uma forma de fazer muito dinheiro, porque, por exemplo, um jogo como esse aí, vamos supor que no São Januário, eles fazem de dinheiro lá, arrecada, vou botar aí, 600, 700 mil, tá? Reais. E aí chega um cara para comprar o jogo e compra esse jogo e paga o Vasco 1,5 milhão. Então, assim, o dobro do que ele ganharia no São Januário. Então, cara, faz sentido o Vasco ter feito isso, né? Não julgo não questiono não. Faz sentido porque é caixa, né? É um caixa que, porra, pode até pagar ali metade da folha salarial nesse jogo do time, né? Então é importante alguns times fazerem isso, principalmente o time que está na situação do Vasco hoje, que o Vasco está vivendo uma crise, né, velho? A verdade é que o Vasco está vivendo uma crise muito grande. O Vasco ainda continua sem técnico, o Vasco joga mal, a defesa do Vasco é muito mal, é muito vazada. E assim, vai pegar um Palmeiras em um momento excelente, num Palmeiras que está voando, um Palmeiras que ofensivamente é muito forte, né, que tem um nível de intensidade muito alta. Então, o único fator que eu acreditava assim que poderia fazer uma diferença muito grande para o Vasco, para mim é São Januário, tá? Que o clima de São Januário poderia fazer alguma diferença. Mas como o jogo não é em São Januário, se eu não me engano é em Brasília, aí, cara, eu acho que vai pesar muito pro lado do Palmeiras, vai favorecer muito o Palmeiras. E aí eu acredito sim na vitória do Palmeiras, tá? Pagando em 70, o Palmeiras para mim é favorito e para mim deve sair com a vitória. O Palmeiras que está buscando se manter ali na primeira, segunda colocação, né, contra o Flamengo, visto que o Flamengo também vai ter um jogo duro fora de casa. Já o jogo do Flamengo é em BH, né, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que deu uma melhorada nos últimos jogos, tem um ataque bom, né, com o Caio Jorge. O Leonardo Jardim começou a encontrar ali o time ideal para ele, mas ainda o Cruzeiro também está muito atrás do Flamengo, tá? O Cruzeiro ainda é uma equipe que está se encontrando, é uma equipe que está voltando a jogar bem. Esse é um passo. Primeiro você volta a jogar bem e depois você passa a almejar algumas coisas. Então o Cruzeiro ainda está nessa fase. E o Flamengo já é um time pronto. O Flamengo é um time que apresenta o melhor futebol do Brasil. É um time que poupou todos os jogadores na Copa do Brasil. Vale lembrar que o Cruzeiro jogou a Copa do Brasil no mesmo dia que o Flamengo, até mais tarde. Mas foi com o time titular, tá? Foi com o time titular o Cruzeiro. Já o Flamengo não. O Flamengo jogou com o time todo, completamente reserva. Então o Flamengo vai ter disponível aqui, vai jogar com
Gerson, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, Dela Cruz, Pulgar, todos esses jogos, só o Everton, Cebolinha e o Gerson que entrou ali no final do segundo tempo, né? Mas todos os outros estavam no banco. Alexandre deve estar voltando, Wesley vai jogar, né? Que não jogou no meio da semana. A zaga Léo Pereira e Léo Ortiz e o goleiro Rossi, que também todos esses do sistema defensivo foram poupados. Então, assim, cara, o Flamengo chega descansado para esse jogo, é muito forte. Dito isso, né? Eu recomendo a vitória do Palmeiras e aqui no caso do Flamengo, eu recomendo o handicap menos 0,25, o que isso significa? Se o jogo terminar empatado, a gente só perde metade. Se o Flamengo ganhar é green, se o Flamengo perder é red. Mas se terminar empatado, a gente só perde metade do valor apostado. Para mim é uma bet muito boa, tá? Muito boa. E olhe também no Flamengo para ter mais cantos, que é excelente. Vamos lá, o jogo para gols, selecionei vários aqui, eu vou passar bem rápido, tá? Rangers e Celtic, sempre é um jogo favorável para gol entre os dois. É um jogo que a maioria dos jogos entre eles acontece com ambos marcam. O ambos marcam está pagando em 44, mas dá para complementar aí a odds com os escanteios, né, dos dois times. E outro mercado também que é bom, interessante, é para ambos os times tomar cartão, beleza? Então é um mercado muito bom, cartão, escanteios e gols aqui. O Eagles contra o AZ, os jogos do AZ, a gente sempre está de olho no over 1,5, né? Eu sei que está pagando pouco em 17, mas caso você queira para complementar odds, é uma boa. 70% dos jogos dos dois times acontecem, ambos marcam, a média de gols altíssima, né? 80%, 70% no AZ, então vai ser um jogo bem legal. Brighton e Newcastle, ambos os times precisando da vitória para buscar a competição europeia, né? Principalmente, obviamente, o Newcastle. O Brighton já está largado, né? Mas o over 1,5 é sempre uma boa nos jogos do Brighton. É um time que sofre muitos gols, mas tem um bom ataque, né? Basta você pegar aqui o histórico, 80% dos jogos do Brighton, dos últimos 10 aconteceu, ambos marcam, e você pega 90% dos últimos 10, ou seja, 9 dos últimos 10 aconteceu o over 1,5 nos jogos do Brighton, tá? E do Newcastle também. Então, o jogo para gols aqui é bem interessante. Chelsea e Liverpool. O Liverpool já é campeão, já largou, já está em festa. Pode ser até que poupe alguns jogadores aqui, não sei, né? Porque é um grande jogo. Mas o Chelsea precisando muito da vitória. O Chelsea se expõe bastante, né? E também tem jogos favoráveis para gols. Também acredito que aqui vai ser um jogo mais aberto. Muito por conta do Liverpool, né? Que, cara, vai para cima o Liverpool. Não tem o que perder, já é campeão. Aí teremos mais contra o Frankfurt brigando por Champions League, o mais brigando também por Champions League e por competição europeia, né? Podendo ficar aqui na quinta colocação e disputar uma repescagem. Então também acredito que vai ser um jogo favorável para gols e não descarto esse ambos marcam, tá pagando em 50 inclusive, tá? É uma boa. Vamos lá, Grêmio e Santos também, duas equipes que estão vivendo uma crise, né? Assim como o Vasco que eu comentei, Grêmio e Santos também vivem uma crise muito grande. A defesa do Santos muito ruim, a defesa do Grêmio muito ruim. Você pega os jogos dele, velho, no Brasileirão, ó. Os jogos do Grêmio, os últimos 10 jogos, todos aconteceu o over 1,5, ou seja, todos aconteceram pelo menos 2 gols. Nos jogos do Santos, em 9 dos últimos 10 aconteceram pelo menos 2 gols. E aí você para olhar aqui, o over 1,5 tá pagando em 44, tá pagando muito bem, vale a pena, tá? Na Série B eu já comentei várias e várias vezes com vocês, os jogos do Atlético Goianiense eu sempre estou de olho no mercado de gols, né? Sociedade Bilbao eu coloquei aqui para mercado de gols, mas é um jogo muito bom para cantos, tá? Ou para cartões, beleza? Para cartões aqui é um jogo excelente porque é uma rivalidade gigantesca entre Sociedade e Bilbao. Então, para ambos os times tomarem 2 cartões é uma boa, tá? E no ao vivo, não no pré-jogo, no ao vivo, fica de olho nesse mercado de gols, o over 1,5 tá pagando em 50. Para mim tá pagando muito alto, tá? Para duas equipes que nesse ano tem proporcionado jogos com muitos gols. Então, fica de olho nesse over 1,5, beleza? E no ao vivo, cara, eu vou estar acompanhando o Real Madrid contra o Celta de Vigo. Não é um jogo fácil para o Real Madrid e não é um jogo fácil por conta dos desfalques que o Real Madrid tem, cara. O Real Madrid chega para esse jogo com muitos desfalques, né? Camavinga, sistema defensivo inteiro, o Rodrigo também já foi confirmado. Estou gravando esse vídeo no sábado, já foi confirmado hoje que também está fora, né? Aí Camavinga, Rudiger, sistema defensivo inteiro. Então, realmente, o Real Madrid pode ter dificuldade nesse jogo. O Celta de Vigo é uma equipe muito chata, tá? O Barcelona tomou 3 gols do Celta de Vigo quando eles se enfrentaram recentemente. E é um time que está brigando por competição europeia. Então pode ser um jogo complicado para o Real Madrid. Por isso que eu vou levar esse jogo para o live, para o ao vivo, beleza? West Ham e Tottenham também vou levar para o ao vivo. O West Ham já não briga por nada, Tottenham também não. Tottenham focado na Liga Europa, que pode estar, né? Pode ir para a final, já fez um bom resultado.
Manchester United também já fez um bom resultado contra o Bilbao fora de casa por 3-0. Então também não sei se vai com o time titular, por isso que o Brentford está pagando aqui 1,73. E o Brentford fez uma grande partida contra o Nottingham Forest, por isso que eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo. Leverkusen já era, né, não tem mais chance de ser campeão, mas é uma disputa boa aqui porque o Freiburg está brigando por competição europeia. Então a tendência é que seja um jogo com gols, mas vamos ver no ao vivo, né, o que nos espera. Aí teremos uma final da Copa da Bélgica, que eu também vou estar acompanhando no ao vivo, do Clube Bruges e Anderlecht. Clube Bruges favorito para levantar a taça, mas vamos ver no ao vivo também o que nos entrega. Roma e Fiorentina. A Fiorentina deve entrar com o time todo reserva, então vejo a Roma favorito, mas vamos esperar a escalação, por isso que eu coloquei aqui no ao vivo, tá? Porque a Fiorentina está brigando também aqui por uma competição europeia, mas está brigando contra o Betis na conferência, né? Então tem que ver qual é a escalação da Fiorentina. Se for com o time reserva, a Roma é bem favorito para esse jogo. Se for com o time titular, já fica um jogo bem equilibrado, tá? A mesma coisa o Real Betis contra o Espanhol. O Espanhol é uma equipe chata quando joga dentro de casa e pode ser que complique a vida do Real Betis, que terá a Fiorentina fora de casa no meio da semana. Então tem que aguardar para ver qual é a escalação do Betis. Se for com o time titular, provavelmente eu estaria a favor do empate ou nula. Se for com o time titular, se for com o time reserva, aí eu estarei realmente fora, analisando no ao vivo. O Betis, como eu falei, que briga por uma competição aqui, ó, uma vaga de Champions League diretamente contra o Villarreal, tá? Briga por vaga de Champions. E por último, Bolonha contra a Juventus. Também um jogo bem interessante, duas equipes que também estão brigando por vaga de Champions League, né? Briga direta, 62 pontos a Juventus tem, Bolonha com 61. E esse jogo eu vou trabalhando ao vivo porque o Bolonha vem surpreendendo muita gente, né? Com um sistema defensivo muito forte e a Juventus vem oscilando bastante, beleza? Galera, esse é meu planejamento para o domingão, tá excelente, muitos jogos, espero ter te ajudado aqui. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos